tem uma outra pergunta intrigante, que é a próxima que a gente vai ouvir agora. Gleison, ela te fez outra pergunta. Você disse para mim que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, de acordo com Atos 17:30, correto? Correto. Só que aí ela me fez esse questionamento. Em Tessalonicenses 1:8, Paulo disse que Jesus punirá eternamente aquele que não conhece a Deus. Então, como Jesus não leva em conta o tempo de ignorância, mas Paulo me disse em que Jesus punirá aqueles que não conhecem a Deus? Pois é, Tessalonicenses 1, versículo 8, né? Essa pergunta eu tirei de um vídeo que eu estava assistindo, né? Ah, a ignorância não vai salvar ninguém, né? Alguém que é ignorante quanto a alguma verdade, né? Ele vai ser condenado de todo jeito. Então, voltando aqui, né? Aí essa pessoa apresentou, né? Não, a pessoa ignorante, ela vai morrer, perecer na sua ignorância, né? Mas a gente não pensa assim. Ah, então ele apresentou esse versículo aqui, versículo 8 do capítulo 1 de Tessalonicenses. Você pode abrir aí na sua casa, diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, então aqueles que não conhecem, né, vão perecer. Então, se você está totalmente errado aí, né, que dizendo que se a pessoa for ignorante quanto a tais questões, ela pode se salvar, né? Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Mas a pessoa conhece da palavra, né? Conhece ali dos mandamentos, mas ela não ama a Deus. É possível você conhecer, né, a sua lei, a palavra de Deus e, e não amar Jesus Cristo, né? O jovem rico, eles conheciam, né? Conhecia dos mandamentos, né? Ah, Senhor, desde criança, né? Eu vim ensinado que eu guardo os mandamentos, mas não teve amor para com seu irmão, para com seu semelhante, né? A Bíblia diz: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso, né? Porque como é que você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama aquele que você vê? Lá em João capítulo 2, no versículo 4, diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ele diz, eu conheço, né? De certa forma, ele tem um certo conhecimento do que é Deus, sobre Deus, né? Do seu povo, da sua lei, mas não obedece aos seus mandamentos. Então, essa pessoa é mentirosa. Quando Jesus voltar, né? Para aquelas pessoas que estiverem à sua esquerda, né? Eles vão estar lá clamando: mas Senhor, a gente fez isso, realizou um milagre, a gente expulsou demônios, tal, não sei o quê. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: eu não vos conheço. Eu pergunto para você: Jesus não conhece? Não. Jesus não conhece, Jesus conhece todas as pessoas na pessoa, né? E por que Jesus vai dizer, ó, não vos conheço? Porque não conhece essa... No sentido, porque não faz parte, né, do seu rebanho, né? Não faz parte das suas ovelhas, né? Porque aquele que... faz parte do né, propósito aqueles que são meus, eles ouvem a minha voz, né? Ouvem a minha voz, né? Eles conhecem a minha voz, conhecem a voz do seu pastor. Então, Jesus vai dizer, não vos conheço. Quando aqui em Tessalonicenses fala, né, aqueles que não conhecem a Deus, é aqueles que de fato não fizeram a vontade do Senhor e não obedeceram o seu evangelho. Por isso que eles serão punidos. E sim, né, fizeram a vontade dele próprio, né? Como os fariseus, né? Fizeram que a vontade achavam dele, que né? fazia a vontade de Deus, mas na verdade eles estavam fazendo a vontade deles mesmos. Exatamente. Né? Aqui o texto não está falando de ser ignorante, eu não sabia dessa verdade. Tal. Porque se ele for uma pessoa sincera de coração, né, e mostrar ali alguém mostrar ali na palavra, ó, Deus está dizendo isso. Se ele for uma pessoa sincera, ele vai cumprir, ou não vai? Ele vai obedecer. Né? Então, o nosso coração tem que estar apto a querer fazer a vontade de Deus. Independentemente se o meu pastor, se o líder da igreja, se a igreja não faz, eu vou fazer porque a palavra de Deus diz que é assim. Aí, diz o Senhor. Aí sim, aí Deus vai salvar essa pessoa.